Você já parou para se perguntar quais são as características que fazem com que certas empresas se transformem em grandes nomes e multipliquem muitas vezes o valor que foi investido nelas? Pois tem um camarada que se dedica há anos a estudar isso, o nome dele é Jim Collins, e eu vou falar um pouco desse livro, Empresas Feitas para Vencer, que ele escreveu e eu li e achei muito interessante mesmo. Acompanhe nesse vídeo. E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui Bruno Perini falando. Antes de entrar aqui nos ensinamentos que o Jim Collins colocou nesse livro, quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal para se inscrever e já deixar o like, para que dessa maneira o vídeo possa alcançar cada vez mais gente. Agora um pouquinho sobre o Jim Collins, né? Ele é um dos, vamos colocar assim, consultores, coaches de negócios mais badalados do mundo, já deu consultoria para muita gente, inclusive, por exemplo, para o Jeff Bezos, que é o maior acionista e ainda é o CEO da Amazon. E o Jeff Bezos, naquela biografia dele, né, Jeff Bezos e a Era da Amazon, fala que a consultoria com o Jim Collins foi um dos diferenciais que fez com que a Amazon crescesse muito depois, porque mostrou para a empresa no que eles tinham que focar. E de maneira resumida, e eu aconselho que você leia esse livro aqui, tanto se você for investidor quanto empresário, eu li pelos dois motivos, o Jim Collins ele coloca uma roda, que vai estar aparecendo aqui no vídeo, mostrando quais são os diferenciais que as empresas feitas para vencer adquirem ao longo do tempo. Ele fala que através desses diferenciais elas conseguem sair de uma situação de normalidade para uma ruptura rumo à inovação e a uma grande multiplicação de valor. Resumindo as características, ele fala que as empresas feitas para vencer têm 3 diferenciais. Elas são compostas por pessoas disciplinadas, que têm pensamento disciplinado e fazem uma ação disciplinada. Sendo que cada um desses diferenciais é dividido em 2 itens. Então, partindo primeiro dessa questão das pessoas disciplinadas. Ele fala que essa questão é muito importante para a empresa, é o primeiro ponto, e na subdivisão ele diz que primeiro a empresa ela tem que ter os chamados líderes de nível 5. Então, o que seriam esses líderes de nível 5? Seriam pessoas que têm uma preocupação que vai muito acima da preocupação apenas com a equipe ou com a sua própria imagem, mas uma preocupação com a empresa que inclusive extrapola o tempo que aquela pessoa vai ficar na empresa. Ela consegue fazer uma transição muito boa e nesse ponto eu achei interessante ele falar que várias das empresas que conseguem vencer, e para isso às vezes num espaço assim muito grande de tempo, que vai além da gestão de uma só pessoa, são empresas que foram lideradas por líderes não tão carismáticos assim, porque muitas vezes a figura do líder carismático, ela sequestra toda a atenção, as pessoas começam a endeusar aquele camarada e quando ele sai, a percepção que fica é que nada nunca vai ser igual e as empresas começam a degringolar. E ele fala que esses líderes de nível 5, eles são pouco vaidosos com a própria imagem e estão muito mais interessados no crescimento de longo prazo da empresa. E a segunda questão, quanto a isso de pessoas disciplinadas, é que a preocupação desses líderes da própria empresa está sempre com, primeiro, quem que eles colocam no barco, para depois ver o que essas pessoas vão fazer, né? A frase, inclusive, é essa, primeiro quem, depois o que. Então, eles contratam caráter e treinam habilidades. Se eles veem uma pessoa muito boa, com capacidade de aprendizado, dedicada, que muitas vezes não tem características técnicas para uma função específica que eles estão precisando na empresa, eles preferem pegar essa pessoa que eles veem como um talento, treiná-la e deixá-la na empresa para de repente colocar numa função que às vezes nem apareceu ainda, porque com as pessoas certas o negócio vai fluir. E defende também a questão de que você tem que ter muita atenção quanto a isso, porque uma pessoa ruim dentro da sua empresa, por mais habilitada tecnicamente que ela seja, vai acabar prejudicando tudo. Essa é a parte das pessoas disciplinadas. Agora ele vai para o segundo ponto, o do pensamento disciplinado, também dividido em 2 itens. Ele fala que essas empresas elas são capazes de encarar a verdade nua e crua e dá vários exemplos de empresas que eram muito similares, né? Ele pega a realidade americana para isso. Teve um exemplo que ele deu de redes de supermercado, uma chamada IP e a outra chamada Kroger, que eram redes parecidas, com o mesmo modelo de lojas. Eram lojas pequenas, de bairros, sem muita variedade de produtos e que durante a época da Segunda Guerra Mundial e também períodos anteriores, né, a Grande Depressão, faziam muito sucesso. Mas de repente as duas empresas começaram a perder mercado ao mesmo tempo e começaram a fazer testes com outras lojas. E uma delas viu que o que estava atraindo as pessoas eram lojas maiores, com uma maior seleção de produtos, mesmo que para isso eles cobrassem um preço ligeiramente mais caro. As pessoas estavam mais interessadas em variedade e também em qualidade de atendimento e para isso topavam pagar um pouco mais caro.
A outra empresa chegou a uma conclusão parecida, montando uma loja teste. Só que a diferença é que uma empresa encarou a verdade, nua e crua, que doía, mostrando que se eles não mudassem todo o modelo de lojas, eles não seriam uma empresa de sucesso. E a outra viu essa verdade, mas resolveu descartar os resultados, porque eles não agradaram e manteve o seu mesmo modelo. A diferença em termos de multiplicação de valor foi gritante. Enquanto a P&P continuou na mesma durante quase 20 anos, a outra teve uma multiplicação de capital de mais de 10 vezes, porque eles foram capazes de fazer isso. E dentro dessa parte, no livro, ele inclusive cita o paradoxo Stockdale, que eu achei bem interessante. Stockdale é o nome de um almirante, Jim Stockdale, que ele foi prisioneiro durante a Guerra do Vietnã por 8 anos. Ele ficou num campo de concentração, batizado de Hanoi Hilton, né? Hanoi pela localização, ficava perto de Hanoi, e Hilton numa brincadeira, uma alusão à rede de hotéis Hilton. Uma brincadeira bem no estilo humor negro, né? Já que era um campo de prisioneiros, as pessoas eram torturadas. E ele fala que todo dia ele encarava a verdade nua e crua dele, né, sabendo que estava lá no campo, mas tinha uma fé inabalável que um dia aquilo ia acabar. Ele só não sabia quando, e demorou 8 anos para isso acontecer. Nesse período ele foi torturado várias vezes, ele era o mais graduado, né, o mais antigo daquele acampamento entre os prisioneiros americanos, e ele colocou algumas regras para que os prisioneiros pudessem viver e não se sentir tão sozinhos, e também até algumas maneiras de ceder à tortura, dando algumas informações, porque ninguém conseguia resistir à tortura de maneira indefinida. E o Jim Collins entrevistou esse cara para saber como é que foi esse período, e ele ficou curioso no seguinte aspecto, né? Por que você conseguiu sobreviver e outros não conseguiram? E ele falou, olha, porque eu acreditava que aquilo ia acabar um dia. Então ele falou, ele era um otimista. Mas ele perguntou, e quem não conseguiu sobreviver? Ele falou, quem não conseguiu sobreviver foram justamente os otimistas. Ele ficou meio confuso assim, falou, como é que você, um otimista, sobreviveu e fala que os otimistas não conseguiram sobreviver? Ele falou, porque muitos dos otimistas eram desmedidos, eles achavam, a gente vai estar fora no Natal. E aí vinha o Natal ia embora, eles não estavam fora. A gente vai estar fora na próxima Páscoa. Aí vinha a Páscoa ia embora, e eles continuavam lá. Isso durante anos. Então, os muito otimistas ficaram pelo caminho, acabavam morrendo de desgosto, de tristeza, e cediam ali aquele ambiente terrível. Enquanto ele era otimista, mas sempre estava encarando a realidade onde ele estava, sabendo que um dia ia acabar e só não sabendo quando. Essas empresas, igual a Kroger que eu dei exemplo, que foi mudando o modelo de lojas, sabia que aquela readequação um dia iria acabar, só não sabia quando, e durante o processo tiveram muito sucesso com isso. E nessa parte de pensamento disciplinado, o outro item é o que ele chama da metáfora do porco-espinho, que é bem interessante, né? Ele fala que o porco-espinho é um animal que só consegue fazer uma coisa bem feita, que é se defender, através da sua estrutura, da sua carapaça, que tem espinhos. E ele dá o exemplo da raposa tentando pegar o porco-espinho. Fala que a raposa é um animal ágil, extremamente inteligente, que tenta várias manobras diferentes, mas nunca consegue pegar o porco-espinho, que faz sempre a mesma coisa. Mostrando que elas são muito boas em fazer apenas uma coisa. Na verdade, podem até ser boas em fazer mais de uma coisa, mas elas têm que ser excepcionais, têm que ser a primeira ou a segunda em um certo nível de habilidade, porque elas vão ter um diferencial competitivo para se destacar. Então, uma empresa que fabrica a melhor cerveja, uma empresa que tem a melhor conta bancária, uma empresa que ela tem o melhor atendimento médico hospitalar, enfim, toda empresa que é melhor em alguma coisa, se tiver essas outras questões que eu estou apresentando aqui, líderes de nível 5, primeiro quem, depois o quê, essa questão de enfrentar a verdade no escuro e se adequar ao processo, elas tendem a se destacar. E a última característica, que era aquela da ação disciplinada, também dividida em 2 itens, fala que a empresa tem que ter uma cultura da disciplina, ou seja, você não tem que perder muito tempo dentro dessa empresa, ou se você investe na empresa, né, tem que saber que a gestão não perde muito tempo fiscalizando o que as pessoas fazem, porque isso acaba virando um retrabalho. E para ter isso também a gente tem que lembrar de colocar primeiro quem, depois o que dentro do barco. E outra questão é utilizar aceleradores tecnológicos. Então, muitas vezes não são empresas de tecnologias avaliadas no livro, nenhuma que eu me lembre assim mexia exclusivamente com tecnologia, mas todas usaram as disrupções tecnológicas a seu favor, para economizar custos, para ganhar escala, para conseguir ter uma margem melhor. Então, essas características todas que eu falei aqui fazem com que algumas empresas vençam no jogo do longo prazo, enquanto outras acabarão fatalmente ficando pelo caminho. Eu gostei muito desse livro, porque me ajuda a tentar identificar nas empresas que eu invisto aquelas que têm um perfil feito para vencer, e também porque eu sou empresário e eu quero que uma empresa ela perdure, inclusive, depois que eu me for, né? Esse é o projeto, se eu vou conseguir ou não, eu não sei, mas com certeza o livro do Jim Collins acabou ajudando nisso. Então fica a recomendação, leia, que é muito bom.
Inclusive eu li esse ano, pretendo ler novamente no ano que vem, porque quando eu gosto de um livro, eu leio mais de uma vez, para que as ideias elas fiquem bem inseridas, assim, absorvidas, até que as práticas se tornem quase automáticas, a identificação dessas características em outras empresas. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui, se inscreva no canal para ficar a par das novidades, me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram, e é isso. Um grande abraço e até a próxima!